Beleza, estamos ao vivo, mais uma quarta-feira. Hoje é dia 22 de março e a gente vai começar mais uma live aqui. Seja muito bem-vindo para você que está chegando. Feche o seu olho, se você puder, né? Se não puder, esteja apenas no espírito de oração. Pai, muito obrigado por mais essa noite. Muito obrigado por mais uma oportunidade de conhecermos de Ti, de meditarmos na Tua Palavra. Nós convidamos o Senhor para estar conosco aqui nesse lugar. Espírito Santo, que o Senhor nos dê da Tua instrução e da Tua direção. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Beleza. Gente, esse é o nosso 9º encontro da nossa série Panorama Bíblico. Nós estamos avançando, né? Estamos aí acelerando. A gente está chegando no final do período do Reino Dividido. Nossa 4ª conversa sobre o Reino Dividido, que você vai lembrar, porque eu estou vendo aí que os rostos aqui são todos conhecidos, né? Você vai lembrar que começou mais ou menos ali em 930 a.C., quando Salomão morre, e aí o sucessor dele, o filho dele, Roboão, vai assumir o poder. E Roboão, ele acaba causando a cisma, né? Lá de Israel, se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. E na semana passada, a gente avançou ali até mais ou menos 750, 760 a.C., quando a gente tinha Ezequias, né, que estava reinando sobre Judá, e a gente tinha Oséias reinando sobre o Reino do Norte, né, Israel, que foi justamente quando Israel cai, né? Israel cai, ela é conquistada pelos assírios, a Síria, cuja capital era Nínive, lá da história do profeta Jonas, né, que é engolido por um grande peixe, né? Então a gente foi ali desde Uzias, no Reino do Sul, até Ezequias, e no Reino do Norte a gente foi de Zacarias, filho de Jeroboão II, até Oséias com a queda, né, do Reino do Norte. A gente falou na semana passada o motivo do Reino do Norte cair. Você viu, né, que eles foram infiéis ao Senhor, eles adoraram outros deuses, eles não ouviram a voz dos profetas que foram enviados. O Senhor enviou vários profetas, eles não ouviram. A gente até falou na semana passada de Isaías, a gente falou também de Miqueias, né? E os profetas não foram ouvidos, pelo contrário, eles foram desprezados. E por isso, depois de mais ou menos 210 anos de Reino do Norte, né, da nação de Israel como Reino do Norte, a nação é levada cativa pelos assírios. Então a gente vê que a ira do Senhor até demorou para vir, né? Porque foram 200 anos apenas com reis maus, reis ruins, que não fizeram a vontade do Senhor, né? E hoje a gente vai seguir então a partir do Reino do Sul. Lá vamos continuar a história de Ezequias até a queda do Reino do Sul também, né? A gente vai ver no final da nossa conversa de hoje por que nação que o Reino do Sul é subjugado, né? O Reino do Norte foi a Síria, como a gente falou, logo mais a gente vai descobrir. Eu vi que chegou um pessoal aí também, minha mãe chegou, tia Lídia chegou, teve mais uma galera que chegou na área, Jennifer também. Gente, sejam muito bem-vindos. A gente está começando agora, vocês só perderam a oração inicial e a recapitulação do que foi falado na semana passada, né? Então vamos nessa, gente. Como eu estava falando, Ezequias, então, era o rei quando o Reino do Norte cai, né? E Ezequias, ele era um rei muito bom, né? Inclusive, lá no livro de 2 Reis, para quem está aí acompanhando, a gente está ali em 2 Reis e está em 2 Crônicas, né? É onde está a nossa história, no finalzinho de 2 Crônicas. Eu não anotei aqui onde foi que a gente parou em 2 Reis, mas deve ser ali por volta do capítulo 18, 19. Depois eu confirmo e mando para vocês. Se alguém lembrar aí, só bota nos comentários, né? Ezequias foi um rei muito bom. Tanto que a Bíblia fala que não houve nenhum rei como ele dentre os reis de Judá. Até aquele momento, né? Ele havia sido o melhor dos reis de Judá. Quando ele entra, ele acaba, ele destrói vários altares idólatras, ele acaba com a idolatria, né? Com culto a Baal, enfim. E ele começa a prosperar, a avançar. E logo quando ele entra lá dentro, uma das coisas que ele faz é inclusive a purificação do templo. E ele chama a nação de Judá, e até então a nação de Israel ainda existia, ele chama a nação de Israel também para se arrepender e para celebrar uma Páscoa, mas ele é zombado pela nação de Israel, pelo Reino do Norte, né? Bom, quando o Reino do Norte cai, algum tempinho depois, a Síria vai atrás também do Reino do Sul, né? E eles sitiam e eles tomam várias cidades lá do Reino do Sul, e em determinado momento eles chegam até Jerusalém. Jerusalém, você lembra, tem os muros, né? Uma cidade fortificada,
e eles fazem um cerco também a Jerusalém. E aí, o enviado, né, o rei Assírio, ele envia o seu general, o seu comandante, e ele vai até os muros de Jerusalém e ele começa a falar: olha, é inútil vocês tentarem aí se defender contra o rei da Síria. O rei da Síria ele já acabou com tudo aqui em volta. Nenhum Deus das nações aqui de volta conseguiu livrar. Inclusive o Deus de Samaria, lembrando que o Deus de Samaria é o nosso Deus, né? Nem o Deus de Samaria pôde livrar Samaria da mão deles. E vocês estão achando que vocês vão se livrar das mãos do meu rei? Não, não tem essa não. Ele até fala assim, ó: eu te dou 2.000, 3.000 cavalos, se você conseguir algum cavaleiro para montar. Você não tem nem gente para montar nos cavalos aqui, ó. Quem que você acha que é para se livrar das minhas mãos, né? E Ezequias, quando ele ouve isso, ele vai até o Senhor, né? Ele rasga suas vestes, ele vai até o Senhor, ele busca o Senhor em oração, e ele vai até o profeta Isaías. Isaías estava vivo naquela época também. Isaías começa o seu ministério lá com o rei Uzias, né? E ele estava vivo ainda na época do rei Ezequias. E ele vai até Isaías, e aí o Senhor fala para o rei Ezequias que não era para ele se preocupar, porque ele ia trazer o livramento. Até porque a gente sabe, né? Sempre que alguma nação se eleva e se coloca na posição acima do nosso Deus, Deus gosta muito de humilhar o soberbo, né? De derrubar o soberbo para ver que só ele é quem manda, só ele é quem governa, né? E quando o rei da Síria vai e fala: quem é o seu Deus para livrar da minha mão? Ele já sabe: vixe, isso aí já era, né? Vai tomar uma peia agora. Enfim, Deus traz um livramento enorme para ajudar. Ele mata 185.000 soldados assírios que estavam ali em volta de Jerusalém, e ele livra Jerusalém, então, das mãos da Síria, né? Bom, mais ou menos naquele período, inclusive há pessoas que defendem que isso que eu vou contar agora aconteceu antes de Jerusalém ser sitiada. O rei Ezequias, ele adoece, né? Isaías é mandado até o rei Ezequias, e Isaías fala: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, né? Daqui 3 dias você vai morrer. E aí o Senhor vira, Ezequias, quando ele escuta essa palavra, ele chora e ele se lamenta muito. E ele vira para o Senhor e ele fala: Senhor, olha para mim, olha as coisas que eu fiz. Olha o coração, o meu coração. O Senhor sabe que eu sempre tive um coração perfeito perante o Senhor. O Senhor sabe que eu fiz aquilo que era bom aos seus olhos. E aí Isaías ainda estava saindo do palácio. Deus vira para Isaías e fala: Isaías, volta lá no meu servo e fala para ele que eu ouvi a oração dele e que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Isaías vai até o rei Ezequias e fala isso. Quando Ezequias ouve isso, ele pergunta: qual que é a prova, né, que eu tenho de que eu realmente não vou morrer, né, que eu vou sobreviver? Aí Ezequias vira e fala: você quer que a sombra avance 10 graus da escadaria ou que ela retroceda 10 graus? Aí Ezequias, claro, né, avançar é mais fácil, né, eu quero que ela retroceda. E a sombra retrocede, né, e é claro, Ezequias é curado e vive por mais 15 anos depois dessa oração que ele faz, né? Como eu tinha dito na semana passada, Ezequias, ele foi um rei muito próspero, ele acumulou muitas riquezas, né? E aí, quando ele adoeceu, os babilônios mandaram uma delegação até o reino de Judá, até Jerusalém, né? Para, enfim, para homenagear, né? Para prestigiar o rei Ezequias. E o rei Ezequias vai e ele mostra tudo que ele tinha. Ele mostra o seu palácio, ele mostra o seu reino, ele mostra os tesouros, ele mostra tudo. Aí o profeta Isaías vai até o rei Ezequias e fala: quem que são esses aí que chegaram agora há pouco? O que eles queriam? O que você mostrou? E o rei Ezequias fala: eles são de uma nação muito distante daqui e eu mostrei tudo para eles. Aí Isaías vira para o rei Ezequias e fala: pois esse povo dessa nação distante é que vai vir para cá e vai tomar essa terra e vai levar todas as riquezas, tudo que você mostrou eles vão levar embora. Inclusive os seus filhos, seus descendentes, rei Ezequias, vão ser levados e alguns vão virar eunucos. Eunuco, ó, que corta, né? Vão virar eunucos lá na corte deles. Qual foi a reação do rei Ezequias? Ele ficou tranquilo. Porque ele ouviu essa palavra, ele entendeu que isso ia acontecer só depois da morte dele, não ia acontecer nos dias dele, né? Então ele fez isso, né? E a gente já vê então Isaías profetizando da tomada do reino de Judá pelos babilônios, né? Bom, depois que o rei Ezequias morre, quem assume é o seu filho Manassés, com 12 anos de idade, tá? 12 anos. Manassés reina por 55 anos. Deixa eu até confirmar isso aqui. É isso mesmo. Ele é o rei que reinou por mais tempo
sobre Judá, né? E ele foi um rei terrível, terrível, provavelmente o pior rei de Judá. Ele fez coisas abomináveis, né? Mas antes da gente falar de Manassés, deixa eu só mostrar para você aqui rapidamente, né, onde é que a gente está, porque eu esqueci. Na semana passada, a gente viu então isso aqui, ó, nós estamos na nossa linha do tempo aqui, a gente viu o reino de Judá, reino de Israel, a gente caminhou até aqui, né, com a queda de Israel, e a gente foi para o reinado, então, aqui de Ezequias, né? E agora quem assume, então, é Manassés, tá? Então a gente está bem nessa parte da nossa linha do tempo aqui. Antes de eu falar do reinado de Manassés, eu quero fazer algumas observações que são muito importantes para a gente, para a nossa vida, em relação ao rei Ezequias, tá? Eu vou destacar alguns pontos aqui. Já falei com vocês, né, que é importante a gente ler a Bíblia e extraindo algumas verdades para a gente, né? Não adianta só ler para a gente achar a história bem legal, bacana, porque tem muita preciosidade ali para o nosso dia a dia. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, um ponto positivo, um ponto legal de Ezequias, é a diferença dele para o rei Oséias. Oséias, o último rei lá do Reino do Norte, né, do reino de Samaria, quando ele quis sair das mãos dos assírios, ele foi buscar ajuda de quem? Foi de Deus? Não, foi do Egito, né? E a gente viu, não foi só por isso, mas claro, isso também não adiantou de nada, ele foi buscar a ajuda do homem, o reino de Israel foi levado cativo. Ezequias já não faz isso. Quando Jerusalém é sitiada pelos assírios, ele se volta para Deus, para o Senhor, né? A gente tem falado várias vezes aqui da importância da gente confiar em Deus para tudo que a gente faz, né? Da gente buscar não o homem, não a nossa própria força, mas sempre a força do Senhor, né? E esse é só mais um dos vários exemplos que a gente tem visto, né? Outra coisa que me chama muita atenção é a enfermidade do rei Ezequias. Aqui eu vou falar alguns pontos, né? Primeira questão. Isaías vai até Ezequias e fala que em 3 dias ele ia morrer, né? Que o Senhor tinha falado que em 3 dias ele ia morrer. Tem muitas pessoas que recebem diagnósticos terminais ou diagnósticos de enfermidades, de situações gravíssimas, e já desistem e perdem a esperança, né? Diagnósticos médicos, né? E já acham que não tem solução, em vez de recorrer para o Senhor, né? Agora, olha o que Ezequias faz. Ezequias recebe essa palavra do próprio Deus. O próprio Deus vira para Ezequias e fala: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer em 3 dias. Gente, se alguém tem mais propriedade para falar algo para a gente aceitar sem fazer nada, é Deus, né? Mas a reação de Ezequias não é de aceitar, de se confortar, de se consolar, né? De confortar com a morte e pronto. Ele ora para Deus. Ele vira para o Senhor. Ele pede para que o Senhor mudasse a realidade dele, mudasse o futuro dele e prolongasse a vida dele, né? E a gente viu que o Senhor ouviu a oração dele e ele ganhou mais 15 anos de vida, né? Então a gente tem que entender que muitas vezes nós somos provados, né? A gente é provado. Eu não estou falando que a gente é tentado, né? Lá em Tiago 1, se não me engano, fala que ninguém ao ser tentado diz sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria concupiscência, né? Que nos atrai, nos seduz, e ela dá lugar ao pecado, e o pecado, quando concebido, gera morte, né? Isso que fala lá. Mas o Senhor prova, né? O Senhor faz prova. E muitas vezes nós somos provados. Nossa resposta na hora da provação é que vai determinar o nosso destino, né? A resposta de Ezequias para essa provação foi de se voltar para o Senhor e buscar nele. E ele conseguiu, então, a vitória. Então, gente, para quem recebeu um diagnóstico, conhece alguém que recebeu um diagnóstico, você recebeu uma palavra que parece que é o fim, gente, não existe essa para quem é servo do Senhor, né? Busque o Senhor que Ele pode mudar a nossa realidade, né? Outro ponto que eu quero destacar relacionado à enfermidade do rei Ezequias é que é muito lindo ver que o rei Ezequias tinha o que apresentar para o Senhor, né? Quando ele vai clamar pela misericórdia, ele fala: Senhor, olha para mim, olha para as coisas que eu fiz, olha para o meu coração, olha como eu andei retamente nos seus caminhos, né? Tem muita gente que não se lembra do Senhor, né? Que vive a vida completamente alheia à vontade de Deus. E só vai buscar o Senhor quando as coisas apertam, né? Tem muita gente que faz isso no dia a dia. E vive uma vida egoísta, vive uma vida desregrada, né? Mas na hora que a situação complica, Deus, olha eu aqui, Deus, por favor me ajuda.
Mas, cara, Ezequias, ele tinha uma vida reta diante do Senhor, né? E isso é determinante também para o futuro dele. Porque a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então, o que a gente tira de lição é que a gente também tem que ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida correta. A gente tem que andar nos caminhos do Senhor, para que nós possamos nos achegar para Deus e falar: Deus, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro. Nós vamos errar, nós vamos parar, mas olha para o meu coração, olha para mim e sonda. Né? Eu lembro de uma passagem muito linda do Salmo 138, 139, lá no finalzinho. Esse é um salmo maravilhoso de Davi. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. O último versículo dele fala muito comigo, né? É o Salmo 139, em que o Senhor destaca a onisciência, onipresença, onipotência de Deus. E lá no final, ele fala assim, ó, Davi fala, no versículo 23, Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Gente, olha como é lindo isso aqui, né? Davi pede para o Senhor sondar o coração dele, né? Sondar cada pensamento da mente dele, ver se nele há algum pensamento que se desvia da vontade do Senhor, e se for esse o caso, guiar para que o caminho de Davi sempre fosse um caminho acertado, né? Então que a gente também possa ter uma vida nesse mesmo sentido, nessa mesma linha, né? E eu queria destacar aqui mais um ponto relacionado à doença do rei Ezequias, que me chama a atenção, né? Vocês já perceberam que Ezequias teve mais facilidade para aceitar o diagnóstico de morte do que para aceitar a cura? Olha o que aconteceu. Isaías chega até o rei Ezequias e fala: Deus está falando, Ezequias, para você colocar a sua casa em ordem, porque daqui 3 dias você morre. Quando Ezequias ouve isso, ele sabia que isso ia acontecer, né? Tanto que ele vira para Deus e já fala: Deus, misericórdia, Senhor, Deus, ora para mim, não sei o quê. Quando Deus vira para Isaías e fala: Isaías, volta lá e fala para o rei Ezequias, que eu vou dar mais 15 anos. Ezequias vira para ele e fala assim: qual que é a prova que eu vou viver, que eu não vou morrer? Ele não pediu prova quando ele recebeu a notícia que ele ia morrer, mas ele pediu uma prova do próprio Isaías, que foi quem tinha dado o recado inicialmente, de que aquela sentença tinha sido anulada. E eu queria destacar isso aqui, porque isso acontece com a gente também, né? Quantas vezes nós somos muito rápidos para aceitar uma palavra contrária à nossa vida, mas nós temos dificuldade para aceitar palavras de bênçãos, né? E, gente, não pode ser assim, né? Que a gente possa dar um peso devido para aquelas palavras de bênção, aceitar, tomar posse em nome de Jesus. E quando vem uma palavra contrária a gente, coloca a gente do Senhor. Senhor, essa palavra vem do Senhor mesmo? Não aceita qualquer profecia contra a sua vida não, gente. Não aceita não, porque tem profecia que não é profecia de Deus não, viu? Toma cuidado. Ah, Paulinha botando aí, coloca o dedo no queixo e faz, isso aí, gente. Presta atenção nisso, né? E tem mais um ponto que eu quero destacar aqui na história do rei Ezequias, né? Gente, como é importante a gente não apenas ter um início de jornada bom, mas principalmente um final de jornada bom, né? O final da nossa caminhada, ele é tão importante, ou até mais importante do que o começo da nossa caminhada, né? Ezequias, a gente viu lá que a Bíblia falava que Ezequias era o melhor rei que tinha tido até então em Judá. Mas quando a gente vê o que acontece no final da vida dele, Ezequias falhou. Ele falhou, né? Primeiro ele falhou por causa da vaidade dele, né? Ele se ensoberbeceu. Quando os babilônios vieram, ele mostrou tudo o que tinha no reino, né? Ele não foi um rei prudente. E isso certamente instigou a Babilônia, porque lá na frente quem vem tomar os tesouros, quem vem invadir Judá é justamente a Babilônia, né? Ele também falhou com os descendentes dele. Gente, olha a diferença de atitude. Isso aqui foi uma coisa que o Espírito Santo trouxe que eu fiquei assim, gente, olha que coisa, né? Quando Ezequias recebeu a notícia de que ele ia morrer, ele imediatamente se voltou para Deus e pediu por misericórdia. Quando ele recebeu a notícia do mesmo profeta, o profeta Isaías, de que porque ele mostrou os tesouros para os babilônios iriam vir tomar tudo, iam inclusive levar os seus descendentes cativos, né, e se tornariam eunucos, ele vira e ele entende que a palavra é boa, porque não ia acontecer no tempo dele. Gente, e se aquela palavra também fosse uma palavra parecida com a primeira que Ezequias recebeu? Se fosse mais uma aprovação para Ezequias buscar em Deus, pedir perdão para Deus, falar para o povo levantar um clamor para o Senhor mudar
aquele destino, né? Mas ele não fez isso, ele simplesmente, lavou as mãos, né? Aconteceu isso. Então, gente, entenda que nós temos obrigação, não só conosco, mas com os nossos filhos, com os nossos netos, bisnetos, com as gerações futuras. Nós temos obrigação também com essas pessoas, entendeu? E a gente vê uma falha muito grave na atitude de Ezequias, né? E para piorar, qual a idade que eu falei que Manassés tinha quando ele assumiu o reino? Você prestou atenção? Eu falei até 2 vezes para ver se isso entrava na cabeça aí de vocês. Eu falei, o rei Manassés, né, o filho de Ezequias, quando Ezequias morre, ele assumiu com quantos anos de idade? Eu vou falar aqui, mas se você lembrou, você coloca aí nos comentários, não tem problema não. Gente, ele assumiu com 12 anos de idade. Quantos anos a mais Ezequias ganhou? 15 anos. O rei Manassés foi concebido depois que Ezequias já sabia quanto tempo ele ia viver. Isso aí, ó. Tia Lídia acertou, Ritinha acertou, Ingrid acertou. Paulinha confundiu o rei Ezequias, o rei Manassés com o rei Joás. Joás que assumiu com 7 anos de idade. Mas é isso aí, gente. Veja que ele foi concebido depois que Ezequias já sabia o tempo de vida que ele tinha. Aí você imagina, qual que seria o papel esperado de Ezequias? Gente, eu tenho 15 anos para viver. Eu vou cuidar do meu reino, eu vou fazer as pessoas voltarem para Deus. Eu vou preparar o meu filho para que ele possa ser um rei maravilhoso. Para que ele possa fazer a diferença. Quem sabe, se ele reinar de forma reta diante do Senhor, quem sabe o Senhor não muda, né? Aquela sentença lá de que Judá vai cair nas mãos dos babilônios. Mas isso não acontece. Como é que a gente sabe que não acontece? Porque ele morre, Manassés assume, e como eu falei, Manassés se torna o pior rei de todos em Judá. Gente, se você acha que tinha rei ruim, esse supera, viu? Ele supera. Deixa eu te mostrar para vocês aqui, ó. Inclusive para quem achar, mas ele era novinho, 12 anos, ó. A Paulinha aí botou 7 anos, lembrou do rei Joás, né? Rei Joás assumiu com 7 anos, ele foi um rei muito bom mesmo, né? Recebeu orientação do profeta Joiada, a gente falou sobre ele, do sacerdote Joiada, a gente falou sobre Joás na penúltima conversa nossa, né? Inclusive, se você está vendo aqui pela primeira vez, se você é novo aqui, as conversas ficam salvas tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, você pode ver cada uma delas, tá? Bom, vamos lá. Manassés, ele levanta altares para Baal, né? A gente já falou bastante sobre Baal, aquela divindade, né, daquela região lá dos fenícios, dos filisteus, que era considerado como o rei da produtividade, da agricultura, enfim. Ele faz poste para Azerá. Ele queima, inclusive, sabe aquele carro Azera, da Hyundai? O nome vem dessa divindade aqui, desse falso deus, tá? Azerá. Ele queimou os seus filhos em sacrifício, provavelmente para Moloque. Moloque era a divindade da época que recebia sacrifício de crianças, né? Ele institui médios, institui feiticeiros, ele derrama muito, mas muito sangue, ele encharca Jerusalém com sangue inocente, e ele fez continuamente aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E, gente, eu quero lembrar que ele foi o rei mais longevo, 55 anos no poder, né? Não de idade, estou falando aqui de tempo no poder, né? 55 anos, né? Então, assim, olha o que a gente lê lá em 2 Reis 21, versículo 13. O que Deus fala que ia fazer com Jerusalém por causa de Manassés. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando de boca para baixo. Deus fala que vai fazer isso com Jerusalém por causa de Manassés, gente. Inclusive foi durante o reinado de Manassés que mais um profeta aparece, que é o profeta Naum, né? E inclusive o profeta Naum, ele profetiza contra a Síria, né? Porque Deus tinha já determinado que a Síria ia tomar o reino de Israel, mas eles fizeram isso com tanta crueldade que Naum vai e profetiza juízo de Deus contra a Síria, né? Bom, Manassés então foi terrível. Depois que Manassés morre, o filho dele, Amon, assume o poder. Ele reina por 2 anos, né? E ele também faz aquilo que é mal diante do Senhor, né? Ele anda no mesmo caminho do seu pai, enfim, até que ele morre, e quem assume é o filho dele, Josias. Josias é proclamado rei com 8 anos de idade, mais novo então do que Manassés, né? E, gente, agora a gente está entrando na história daquele que foi o melhor de todos os reis de Judá. Deixa eu só lembrar aqui, mostrar para você a nossa sequência, como é que estamos até agora, né?
Então, ó, a gente já falou aqui de Ezequias, a gente falou de Manassés, a gente viu aqui que Amon teve uma passagenzinha, que ele também foi um rei ruim, e agora vem o reinado de Josias, filho de Amon, né, reina. Então, por 31 anos, ele foi o melhor rei de todos que reinaram sobre Judá, né? Ele andou nos caminhos do Senhor, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele começou a buscar o Senhor ainda jovem, e ele começa, então, a ordenar a purificação do templo, né? Ele acaba com vários altares idólatras, ele destrói os postes sagrados, ele ordena, inclusive, que em Israel, lembra, a gente está falando aqui de Judá, né? Mas ele ordena que os altares também fossem destruídos lá em Israel. Ele promove a destruição de vários altares em Israel também. Tamanho era o cuidado, o zelo dele com o Senhor, né? Só para você se situar aí também, foi no período de Josias que aparecem dois profetas muito conhecidos, quer dizer, um muito conhecido e outro um pouquinho menos conhecido, né? O profeta Sofonias, ele aparece no reinado de Josias. Se você ler lá Sofonias 1, acho que é o primeiro versículo, ele fala que no ano do rei Sofonias, durante o reinado do rei Sofonias, ou do rei Josias, começou então o chamado de Sofonias. E Jeremias foi um profeta que também começa a profetizar durante o reinado de Josias, né? Isso também está lá no livro de Jeremias, tá? Só um segundinho. Bom, Sofonias. Eu já falei com vocês, a gente não vai entrar nos livros proféticos, eu estou falando só para você se situar. A gente está botando na ordem cronológica, que é o objetivo aqui da nossa série Panorama Bíblico. Mas Sofonias é o profeta que profetiza sobre o dia do juízo do Senhor, né? O dia do Senhor. Ele fala do dia do Senhor. E é interessante a gente ver que quando ele fala no dia do Senhor, esse dia do Senhor é o dia do juízo, é o dia da vingança, né? É isso que é chamado de dia do Senhor, né? E ele fala justamente do juízo eminente de Deus sobre Judá e sobre as outras nações que rejeitaram a Deus, né? E Jeremias também é um profeta que ele profetiza eminentemente acerca de Judá. Ele fala muito sobre a Babilônia, que a Babilônia iria avançar, iria tomar, né, Judá. Inclusive, eu tenho falado judeus várias vezes, né, mas são judaítas, né? Até então eram judaítas, que são os da tribo, os da nação de Judá, tá, gente? Judeus vai ser só depois, lá no cativeiro. Então, até então, são judaítas. Só fazer uma correção aqui de uma palavra que eu estava falando aqui de forma errada. Não sei se eu falei hoje, mas nos encontros anteriores, com certeza eu falei, né? Bom, também foi Jeremias que profetizou que o cativeiro lá na Babilônia duraria 70 anos, né? E a gente vai ver mais para frente, mas isso de fato acontece, né? Então foi justamente Jeremias. Bom, voltando aqui então para o rei Josias, a gente estava falando que é no reinado dele que apareceram esses dois profetas. Quando Josias manda que o templo fosse reparado, e ali foi reparado mesmo, gente. Inclusive ele falou, olha, eu não quero que preste contas, o pessoal está fazendo as coisas com o coração voltado para Deus, então só vai, repara o templo e tudo mais. O sacerdote Ilquias descobre o livro da lei, né? Estava lá em algum lugar do templo. O livro da lei é justamente o Pentateuco, né? Ele leva o livro da lei até Josias. Josias, então, ouve as palavras do livro da lei e, gente, ele fica super preocupado, né? Porque ele entende que o Senhor estava iradíssimo com o povo, porque o povo tinha se desviado completamente da lei do Senhor. Então ele vai e ele pede para que se consultasse o Senhor em favor dele, em favor do povo, né? Para aplacar o furor do Senhor. E aí tem uma profetisa que ela é consultada e ela vira e ela fala, está lá em 2 Reis, capítulo 22, 2 Reis, né? Na verdade, não segunda, 2 Reis, capítulo 22. O Senhor responde que, de fato, que ele traria desgraça sobre o reino de Judá, sobre a nação de Judá, porque os judaítas tinham se afastado das leis do Senhor, tinham abandonado os seus preceitos, tinham idolatrado, seguido outros deuses, né? Então ele ia fazer isso. Mas, como, aí é Deus falando, né, por meio da profetisa, mas como você se humilhou perante mim, Josias, você vai terminar sua vida sem ver isso acontecendo, vai terminar em paz, e eu só vou trazer essa desgraça depois da sua morte, né? Então isso acontece. Quero voltar aqui rapidinho. Lembra com Ezequias, quando ele ouviu da desgraça futura, ele, lavou as mãos, né? No meu tempo mesmo. Você acha que Josias fez isso? Não. Olha a diferença de postura, né? Josias, ele age de forma diferente. Quando ele sabe quando ele ouve essas palavras, ele chama todo o povo para se arrepender diante do Senhor, né? Ele convoca todo mundo para fazer uma aliança com o Senhor, para se voltar para Deus e para ouvir a palavra do Senhor.
Então, a lei do Senhor ela começa a ser lida para o povo, para que o povo entendesse o que é que o Senhor queria, o que o Senhor esperava dele, né? E ele consegue fazer um impacto tão positivo lá na nação de Judá, que em 2 Crônicas 34, 33, a gente lê que enquanto o rei Josias viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então é isso aí, Paulinho botou, Josias é bala, ele é bala mesmo. Gente, vocês estão entendendo aí? Tá tudo, tá dando para acompanhar bem? Vocês estão quietinhos aí? Manda aí pelo menos um foguinho, manda aí, deixa eu ver se vocês estão em ordem aí. Eu sei que a Ingrid está lavando a louça, né? Mas o resto eu acho que tá por aí. Então, vai falando, tá bom, galera? Bom, como eu estava comentando, Josias, então, ele faz uma limpa em Judá. Ele acaba com os altares idólatras. Ele derruba os postes sagrados. Ele acaba com os postes para Baal, para Astarote, para Camus, para Moloque. Gente, ele faz uma limpa, né? Ele tira os altares idólatras do templo. Lembra que o templo também tinha altar idólatra que tinha sido colocado lá? Deixa eu ver quem foi o rei que tinha colocado. Foi Acais. Acais chegou a fazer um altar lá que ele viu lá na Síria, né? Quando ele visitou Damasco, ele chegou a colocar, a gente falou disso na semana passada, né? Ele acaba com tudo, gente. Ele foi top. E você lembra daquele altar que eu falei que tinha lá em Betel, do bezerro? A gente falou tantas vezes disso, que Jeroboão colocou um altar em Betel. Pois é, ele finalmente é destruído pelo rei Josias, né? Tinha, gente, um altar que foi levantado por Salomão, gente, mais de 200 anos antes. Salomão tinha erguido altar para Astarote, para Camus, para Moloque. A gente sabe que no final da vida de Salomão se corrompeu por causa das mulheres, né? Na velhice dele já. E ele acabou levantando altares também. E aí, ainda estavam erguidos vários desses altares. E aí, Josias vai e derruba esses altares também. Então, Josias, ele foi top demais, gente. E aí, no 18º ano do reinado dele, ele ordena que todo mundo se consagrasse para uma celebração de uma Páscoa lá, ó, maravilhosa. Ele mesmo pega dos bens pessoais dele, ele doa 30 mil ovelhas e cabritos e 3 mil bois para o povo celebrar a Páscoa. E a palavra fala que foi a maior Páscoa que foi celebrada em toda a história, né? Lá desde os dias de Samuel, gente. Olha isso. Nem Salomão, em toda a sua glória, celebrou uma Páscoa como o rei Josias celebrou, né? Então, o rei Josias, ele foi um rei realmente que se voltou muito para Deus, né? Inclusive, ele determinou que a Arca da Aliança fosse recolocada no templo de Salomão. A arca, a gente não sabe onde é que ela estava exatamente, mas ela estava passeando por aí. Ele determina que a arca fosse colocada lá no templo, né, construído por Salomão, templo do Senhor, construído por Salomão, que era onde ela deveria estar, lá no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, né? Vou ler até um trechinho para você aqui, ó, 2 Reis 23, de 25 a 27. Antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e toda a sua força, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por causa de todas as provocações que Manassés o tinha provocado. A gente falou de Manassés agora há pouco, né? Olha como Manassés foi um rei ruim, gente. O rei Josias foi o melhor rei e veio depois do pior rei. Mas a ira do Senhor foi tão grande por causa de tudo que Manassés fez, que o Senhor não se desviou do furor dele, né? E disse o Senhor, também a Judá, hei de tirar diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome, ou seja, o templo dele, né? Enfim, então o Senhor está falando que ele ia fazer isso. Então a gente vê a gravidade, né, de tudo que aconteceu com Manassés. Será que se Ezequias lá atrás, quando ouviu do Senhor, que o Senhor ia levar cativo a nação, se ele tivesse agido de forma diferente, ensinado Manassés, será que isso teria acontecido? A gente não sabe, né? Claro que às vezes Deus já tinha esse propósito mesmo, poderia ser que tivesse acontecido, mas não por conta da ação de Manassés, assim pela ação de outro rei que viria depois, né? Mas enfim, fica esse questionamento aqui pra gente, né? Bom, depois de um tempo, Neco, faraó do Egito, sai para batalhar com a Síria. Josias, que não era chamado, se meteu nessa história, entra lá disfarçado, ele é morto, né? E aí Judá e Jerusalém choram muito por ele, inclusive o profeta Jeremias, ele escreve um cântico de lamento pela morte de Josias, porque Josias realmente era um rei muito querido, né? E quando ele morre, o filho dele, Joacás, assume o poder, né? Joacás faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor,
ele fica reinando apenas por 3 meses, e o mesmo faraó lá que matou Josias, que era o faraó Neco, ele vai e toma também Joacás, leva para o Egito, né, leva preso, e coloca outro filho de Josias, né, irmão de Joacás, ou meio-irmão, não sabemos, como rei de Israel, que era justamente Jeoaquim. Tá? Joaquim reina por 11 anos. E assim como Joacás foi mau aos olhos do Senhor, Joaquim também foi um rei mau, né? E por causa disso o Senhor começa então a levantar as nações da região para guerrearem contra Judá. Lembrando que Deus já tinha falado que ia trazer então, né, o juízo sobre a nação de Judá por tudo que eles haviam feito contra o Senhor, né? Mais ou menos naquele período, gente, meu nariz está coçando aqui, a pontinha do nariz, eu estou coçando aqui, ó. Vou dar uma boa coçada agora para você não ficar vendo eu coçar de tempo em tempo. Pronto. Vou torcer para não coçar mais. Mais ou menos naquele período, uma nação começa a ganhar muito destaque no cenário mundial, né? Lembrando que o mundo estava por ali naquele tempo, né? Que é justamente a nação babilônica, né? Lembrando, a Síria dominava até então, os assírios começam a perder poder e os babilônios vão avançando, né? E é mais ou menos naquele período ali de Joaquim, então, que a gente vê a Síria, a Babilônia, ir ali para o Egito, toma o Egito então perde a sua força, e aí eles vão atrás de Judá, e por 3 anos, então, Joaquim se torna vassalo, né? Se torna servo de lá dos babilônios, né? O pessoal está comentando aí, capricha, valeu, Tiagão, caprichei aqui na coçadinha, já tá 0 bala. Vamos torcer para continuar assim, né? Bom, mais ou menos nesse período ali de Joaquim, né? Quando a nação de Judá começou a servir a Babilônia, aparece um profeta muito conhecido também. Quer dizer, mais conhecida é a passagem dele do que o profeta propriamente dito. Mas o profeta é Abacuque, né? Ele foi o último profeta levantado por Deus antes do cativeiro da Babilônia, né? E Abacuque questiona justamente o fato da nação de Judá estar sendo punida por uma outra nação pagã, né? Que eram os babilônios. Ele questiona isso, né? Ele questiona como é que Deus permitia que a maldade prosperasse em Judá, né? Então ele começa falando sobre isso. Até que lá no capítulo 3, no finalzinho do livro dele, a gente vê uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? Eu tenho certeza que todo mundo aí conhece, se não pela Bíblia, pelo menos pela música, né? Porque ainda, isso é Abacuque 3, 17 e 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. É Abacuque que fala isso, né? Então ele enfatiza justamente essa necessidade da gente permanecer firme, mesmo diante da provação, né? Então Abacuque surge mais ou menos nesse período aí, mais um profeta para você contextualizar na nossa linha do tempo, né? Bom, Joaquim então reinou por 11 anos, morre. Joaquim, filho dele, assume, fica no poder por 3 meses, também era um rei mau, muito parecido com Joacás, filho de Josias, né? Fica por 3 meses, também não faz nada que é bom aos olhos do Senhor. Mas aí, quando Joaquim está no poder, a gente está ali mais ou menos em 598, 597 a.C. Será que alguém lembra um evento muito importante que aconteceu por volta desse período? Será que você consegue aí falar o que foi que aconteceu? Judá é tomada pelos babilônios, que leva cativo, então, vários da nobreza, né, lá para a Babilônia. Então, a gente tem justamente Nabucodonosor cercando Jerusalém e ela finalmente é tomada pelos babilônios, né? Então, a gente tem a primeira leva, né? São mais ou menos, são 3 levas que saem de Judá para Jerusalém. Eles pegam a galera top de Jerusalém, de Judá, né? Toda levada lá para a Babilônia. Leva os ferreiros, os artífices, os homens aptos para guerrear, né? E ele basicamente deixa lá na terra de Judá os pobres, aquelas pessoas que não tinham habilidades, enfim, esses ficam para trás enquanto a nobreza, enquanto os habilidosos são levados, né? E ele também leva as riquezas, né, de lá, de Judá, de Jerusalém em especial, né, para a Babilônia. Né? Ele leva o que tinha de mais precioso lá no templo, né?
no palácio, enfim. Será que você consegue aí imaginar quem foi levado nessa primeira leva? Pessoa muito conhecida, a gente não falou dele ainda aqui, mas vamos falar na semana que vem. Será que você consegue lembrar? Que foi levado para a Babilônia. A gente vê logo no comecinho da história desse homem, que ele é levado e ele se torna um eunuco lá, né? E ele é muito inteligente. Aliás, são 4 pessoas, né? Tem um que tem proeminência e tem 3 que também são citados bastante. Eu estou esperando alguém colocar nos comentários aí. Exato, obrigado, Paulinha. Daniel, gente. Daniel é levado nessa primeira leva. Daniel e seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Esses são os nomes de Ananias, Misael e Azarias, né? Esse nome era o hebraico, quando chega lá é mudado para Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles são levados, então, nessa primeira leva, né? Lá para a Babilônia. Bom, olha que interessante também. A gente viu que Josias ordenou que a arca fosse recolocada no templo, né? E a Bíblia fala que os tesouros são levados lá para a Babilônia. Não fala que a arca foi levada para a Babilônia. Então, fica essa dúvida no ar aí, né? Se a arca foi levada para a Babilônia ou se ela ficou escondida em algum lugar. Tem algumas pessoas que acreditam que Jeremias escondeu a arca. Enfim, não se sabe, né? Mas a partir daí não se ouve mais falar na Arca da Aliança, né? Bom, Joaquim também é levado para a Babilônia, né? Que era o rei de lá. E o tio dele, que é Zedequias, é colocado então para governar. Zedequias é colocado como rei de Israel por Nabucodonosor, né? Ele governa por 11 anos e Joaquim é levado para a Babilônia, onde ele permanece preso por 37 anos. Só um outro rei lá na frente que solta Zedequias, né, da prisão, né? E restaura a condição de nobreza dele, e ele começa a comer com o rei lá na Babilônia, né? No 9º ano então do rei Zedequias, ele se revolta contra a Babilônia, tá? E agora a gente está falando aqui em 587 a.C., e a Babilônia volta a atacar a nação de Judá e a cidade de Jerusalém. E agora sim, em 587, a gente tem a destruição da cidade de Jerusalém. Então, o templo construído por Salomão, né, é destruído, os muros são destruídos, né, boa parte dos muros é destruída, e o palácio também é destruído, né, incendiado. Tá? E a gente vê ainda uma terceira leva, que depois é deportada para a Babilônia, que é a última leva, em 582 a.C. Tá bom? E o rei Zedequias, os filhos dele são mortos na frente dele, e o olho dele é furado, né? Para a última coisa que ele tivesse visto fosse justamente a morte dos filhos, né? Para que a última coisa fosse essa. Então a Síria toma o reino do norte, Babilônia toma o reino do sul, né? E olha que coisa, né? Em 722 a.C., a gente viu que Samaria cai, o reino do norte cai. Isso tinha que ser uma lição muito valiosa para o reino do sul, né? Mas o reino do sul não aprende a lição. Eles não se voltam para Deus, eles não se voltam para a lei do Senhor, eles não abandonam a idolatria, né? Eles continuam construindo altares para falsos deuses. E aí a consequência disso é que também o reino do sul cai, né? O reino de Judá cai. Isso aí, cerca de 140 anos depois do reino do norte, né? Muito triste que acontece. Enfim, se você não aprende com os outros, você está fadado a cometer os mesmos erros, né? Cometer os erros por sua própria conta e você vai colher as consequências também, né? Bom, com isso a gente finalmente chega ao final do reino dividido. Nós chegamos aí no final de 2 Crônicas, no final de 2 Reis. Na verdade, assim, 2 Reis ainda avança um pouquinho lá no período do exílio. A gente não vai falar sobre isso porque a gente vai ver depois, né? Mas vamos considerar que o livro está finalizado aí, né? Nós fechamos esse período tão importante da história de Israel. Agora eu estou falando de Israel como uma nação, como um todo, reino do norte e reino do sul, né? Eu espero que tenha sido interessante para você, o período do reino dividido. Espero que vocês tenham aprendido. Eu sei que é um período complicado, difícil, muito detalhe. Por isso que a gente passou aqui 4 conversas, né? Só vendo esse tema. Mas a partir da semana que vem, a gente vai seguir agora falando sobre o cativeiro na Babilônia. A gente viu que o cativeiro da Síria acabou, Zé Fini, né? O povo, quem foi levado, não voltou. Mas o cativeiro da Babilônia, a história é diferente. A gente vai falar sobre isso justamente a partir da semana que vem, né?
eu convido vocês para estarem aqui. Vamos só orar rapidinho. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos teus ensinamentos, que nós possamos aprender, meu Deus, as lições preciosas que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor deixou para a gente na Bíblia. Muito obrigado por ter deixado a tua palavra, que é vida, para nos ensinar, para nos exortar, para nos guiar nos teus caminhos. Nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Show! Bom, semana que vem tem mais. Se você quiser ver o replay aí das conversas anteriores, estão todas no YouTube. Se você estiver no YouTube, você quiser estar com a gente ao vivo aqui no Instagram, fique à vontade. O perfil é o @WalterSMN, Walter com W. E é isso. Quem tiver aí dúvida, comentário, pode mandar aí embaixo que a gente, se der, a gente já responde aqui agora. No mais, gente, fiquem com Deus, tenham um restinho de semana muito abençoado, né? Inclusive, deixa eu até adiantar que a gente provavelmente vai alterar a data das nossas conversas aqui. Eu estou vendo ainda se vai para quinta-feira, se vai para segunda-feira, talvez segunda-feira, mas ainda estou analisando. No mês que vem, semana que vem continua quarta, tá? Mas no mês que vem a gente vai ter 2 festas, celebrações bíblicas lá na igreja, e vão ser quarta-feira, então a gente não vai conseguir estar aqui na quarta, já vai ter que mudar também, mas eu passo para vocês na semana que vem, tá bom? Fiquem atentos aí, que a gente vai informando. É isso, galera. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe demais. Qualquer coisa, manda aí nos comentários, manda um direct que a gente vai se falando, tá bom? Abração e até a semana que vem.